Amém? Amém? Glória a Deus. Então, para quem não tinha chegado ainda, cumprimentos novamente a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Abram a palavra do Senhor comigo, sem mais delongas, em Gênesis 26. A glória. Amém. Amém? Deus já começou a falar aí? Amém, glória a Deus. Gênesis 26. Vamos lá. Gênesis facinho de achar, tá aí, ó. Tá na mão? Amém. Gênesis 26, vamos lá no versículo 12. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Amém. Algumas traduções diz entulho. Amém? Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram o vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: ei, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso se chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Até aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Poderoso Deus, eterno e amado Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a sua graça, o seu favor imerecido seja sobre as nossas vidas. Nós queremos primeiramente, Pai, te agradecer por todas as bênçãos e por nos sustentar, Pai, todos os dias. Nós pedimos também, Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão, Pai, pelas nossas falhas. E nós pedimos que o Senhor venha neste momento nos encher da tua presença, para que, Pai, nós possamos, Pai, realmente te sentir e escutar a tua palavra, e que a semente, Pai, que o Senhor mandou para os nossos corações possam, Pai, verdadeiramente produzir os frutos. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, e nós entregamos, Pai, tudo em tuas mãos. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, nós entregamos o nosso caminhar em tuas mãos, e nós pedimos e te clamamos que o Senhor venha nos ensinar a cada dia, Pai, que o Senhor venha nos ensinar e guiar os nossos passos nessa terra, Pai. Nós sabemos que nós somos peregrinos aqui, e nós queremos caminhar sem vacilar, Pai, rumo ao destino, que é estar com o Senhor, estar contigo, Pai, na eternidade. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, fala aos nossos corações,
Prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai, espirituais. Fique à vontade no nosso meio, toma o seu lugar de honra e de glória. Que a paz, Pai, do Senhor invada o nosso coração e que nós possamos estar aqui com os corações abertos para receber a tua semente, para receber a tua palavra. Que assim seja, nós te louvamos e te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Igreja, nós começamos o culto hoje falando de quê? Nós começamos o culto falando de promessas. E o livro de Gênesis é marcado por promessas, né? Todos nós, antes da gente entrar na mensagem em si, eu quero que vocês pensem comigo. Todos nós enfrentamos embaraços nas nossas vidas, contrariedades, contratempos, lutas, provações e perseguições. Nem fala, né? Quanta perseguição, quanta dificuldade. Nós enfrentamos situações em que nós não estamos, nem imaginamos, né? Não estava nos nossos planos, né? São portas que se fecham, pessoas que não entendem as nossas decisões, né? Projetos que talvez encontram resistência. Quando eu digo isso, muito provavelmente passou aí na cabeça individualmente de cada uma situação. Amém? Né? Momentos em que parece que nós cavamos e nada. Não encontramos água. Cavamos e parece que nada acontece. Amém? E para fazer um link com essa ministração de hoje, eu quero dar o nome a tudo isso que a gente citou, essas coisas que eu citei, dificuldade, perseguição, embaraço, o que você pensou aí, o que você está vivendo individual aí, né? Eu quero dar o nome a isso tudo de entulhos, ok? Então, entulho, nós vamos chamar tudo isso de entulho. Eita glória, já começou a pegar a mensagem. Amém? É isso aí, é por aí. Entulho é aquilo que ocupa espaço, é aquilo que pesa, aquilo que atrapalha, que impede que algo continue funcionando. Ok? E muitas vezes existem entulhos nas nossas vidas. Né? Feridas. Vou lá ajudar para, né, a gente pensar em um monte de entulho aí que às vezes a gente pode nomear, tá? Feridas, medos, mágoas. Me ajuda, pode me ajudar. Contendas, traumas. Boa, pastor. Perseguições, frustrações, desânimo, difamação, excelente, inimizade, inveja, ovos de serpente, pecados não tratados, negligências espirituais, raiz de amargura, decepções, medo, ressentimento. É ou não é entulho? É entulho demais. É muito entulho. Mas deixa eu te contar. Deus não quer que os entulhos dessa vida sejam obstáculos que impeçam a continuidade da nossa história com Ele. Pegaram aí? Amém. Sim ou não? Repito. Deus não quer que os entulhos
da vida sejam obstáculos que impeçam a continuidade da nossa história com Ele. Amém? O Senhor deseja que nós prossigamos firmes, de fé em fé, de glória em glória. Mas muitas vezes, porque nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Muitas vezes os entulhos nos impedem de enxergar aquilo que Deus ainda pode fazer. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Eu quero que você reflita, olhe para dentro de você, analise depois o homem a si mesmo. O que você tem encontrado enquanto você tenta cavar? O que você tem encontrado? Talvez, glória a Deus, louvado seja o Senhor, na maioria das vezes você está encontrando água. Mas talvez esteja cavando, encontrando pedras, encontrando terra. Talvez esteja cavando, encontrando oposição. E talvez você possa estar cansado porque já cavou muito. Pastora, eu vivo cavando, mas eu nunca encontrei água. E eu quero te dizer nessa noite, talvez o problema não seja que Deus não tenha preparado a água. Talvez existam entulhos demais, ocupando um lugar onde deveria existir um poço jorrando. Entulhos demais. E a história que Isaac nos ensina é algo poderoso. Porque quando colocaram entulho no poço, Isaac não parou de cavar. E muitas das vezes, eu tenho certeza que cada um aqui conhece alguém que por causa de entulhos parou. Por causa de perseguição parou, por causa de difamação parou, por causa de medo parou, por causa de frustração parou. Mas Isaac não parou de cavar. Isaac, filho de Abraão, vivenciou um período lá de fome na terra. Ele foi para uma terra chamada Gerar. Ali Deus o abençoou. Isaac prosperou. Nós vemos no texto, sim ou não? A Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Mas a bênção de Deus na vida dele despertou o quê? Inveja dos filisteus. A gente falou inveja também como um entulho. Agora eu quero que você fique atento aqui em uma situação. Eles sentiram inveja, mas eles construíram os poços. Eles simplesmente fecharam os poços que os outros haviam cavado. É muito mais fácil entulhar do que cavar. Muito mais fácil. É muito mais fácil apontar defeitos do que colocar a mão na massa. Muito mais fácil. Mas Isaac não perdeu tempo tentando convencer todo mundo que ele tinha razão, não. Ele foi lá e ele continuou cavando. E essa é uma das maiores lições dessa história que nós podemos trazer para o nosso coração nessa noite. A gente já podia parar por aqui, amém? Acho que a mensagem já atravessou aí. Mas nós vamos destrinchar isso aqui. Amém? Nós vimos no texto que nós lemos que ele deu um nome para os poços, vários nomes para cada poço que ele cavava, certo? Quando nós falamos desses poços, nós precisamos lembrar que nós estamos falando de uma região semiárida. Um poço significava algo de enorme valor. Era muita coisa. Água significava sobrevivência. Água significava sobrevivência, sustento, futuro.
principalmente, cavar um poço exigia um esforço, exigia perseverança, exigia disposição. Por isso, cada vez que Isaac cavava um poço, ele estava dizendo: eu não vou desistir. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar cavando. O primeiro poço aberto por Isaac foi chamado de... Nós lemos no texto. Ezeque. Tá lá, quem está com o texto aberto aí, pode ler, pode conferir lá. Está no versículo 19 e 20. E Ezeque, eu quero trazer para vocês didaticamente aqui uma explicação sobre esses poços, para a gente entender e aplicar isso nas nossas vidas. Amém? Ezeque está relacionado à ideia de discussão, de contenda. Imagine só, Isaac cava, encontra água, e quando finalmente encontra aquilo que precisava, aparece uma disputa. Qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência, né? Você trabalha, luta, persevera, cava, consegue. E aí? E justamente quando você encontra água, vem alguma situação para roubar a sua paz. Mas observe aqui a atitude de Isaac. Ele não transforma a contenda, a discussão na sua morada. Ele deixa aquele poço. Ele não precisa provar que ele tinha razão, ele não precisa vencer as discussões, ele precisa o quê? Continuar sua caminhada. Amém? Existe uma verdade que, olha, anote. A Júlia fica ali, eu amo isso, com a canetinha só. Nem toda batalha merece nossa energia. Nem toda batalha merece a nossa energia. Às vezes, vencer uma discussão significa perder a paz. Eu amo uma frase, uso muito na psicologia. É melhor ter paz do que ter razão. Isaac entendeu isso. Eu não preciso beber dessa água. Eu não preciso beber dessa água. Existem águas que não vão valer a nossa paz. Não beba água de contenda, não beba água de discussão. Esse poço gerou isso. Para que brigar por uma água que gera esse tipo de situação? Aí analise, pois, o homem a si mesmo. Nós temos cavado poços de discussão? Poços de contenda? Será que nós estamos carregando discussões antigas? Será que nós estamos tentando provar que estamos certos em uma situação o tempo todo? Será? Será que estamos guardando palavras que foram ditas contra nós? É forte isso. Porque muitas das vezes a gente frequenta a igreja, a gente levanta a mão, a gente canta louvores, mas a gente carrega dentro de nós um entulho, uma contenda, uma discussão. Não entregamos isso nunca para Deus. Isaac, ele tinha motivo. Fala sério, ele tinha o direito de discutir? Tinha ou não tinha? Claro que tinha, foi ele que cavou. Ele tinha o direito de discutir, ele tinha motivos para discutir, mas ele preferiu continuar caminhando. Ele não parou por causa de Ezeque. Aí, Isaac sai de Ezeque, trava a língua, né, pastor? Isaac sai de Ezeque e manda cavar outro poço. E novamente, o que acontece? Surge oposição. Novamente existe conflito. Novamente tentam impedir o acesso à água. Está lá, acompanha aí no texto, no versículo 21. Esse poço foi chamado de Sitna, associado à ideia de quê? Hostilização, hostilidade, oposição, acusação, ódio. Pensa.
E isso nos ensina algo. Às vezes, quando você decide não viver em contenda, ainda assim vai encontrar oposição. Mesmo quando você decide viver em contenda, pode acontecer de encontrar oposição. A gente pode mudar de postura, mudar de ambiente, escolher a paz, e ainda assim, algumas situações vão continuar tentando tirar a nossa paz. Ok? Mas vamos para a atitude de Isaac? O que Isaac fez novamente? Não parou. Ele não falou assim, estou cansado. Nossa, de novo isso? Não. Ele não disse, já chega, não vou cavar mais, Deus não está comigo, não vale a pena, porque igreja tem crente murmurando demais, eu tenho preguiça disso. Né? Não estou aguentando mais, já acabei com o esposo. De verdade, um drama. Ei, vamos, vai meu filho, cavar de novo. Isaac foi lá, vamos cavar outro. Vitimismo, mimimi, né? Então tem momentos que a gente precisa entender o fato de um poço ter sido cavado ali, você cavou, ele é seu por direito, você tinha o direito, presta atenção, não quer dizer que você precisa continuar nele perdendo sua paz. E quando você tem que continuar cavando e talvez buscar outro poço, não quer dizer que a sua história acabou ali, não. Chama na psicologia, chama catastrofização. Catastrofização. Cadê o poço? Contender, discutir, minha vida acabou. Minha vida acabou. Não. Entendeu? Continua cavando. Compartilha. Meu Deus! Deus! Eita glória! Eu quero saber. Eu só quero saber. Eu só quero saber. Você me conta. Né? Então talvez aquele não fosse o lugar definitivo. Existem pessoas que passam anos bebendo água de mágoa, bebendo água de acusação, bebendo água de vingança, de ressentimento, adoecendo a alma. Sabe? Não beba água de inimizade, não beba água de discussão. Cava outro poço. Cava outro poço. Procure cavar poços de amizade, de perdão, de comunhão, de paz, de reconciliação. Vamos. Para. Aleluia. Para. Vida que segue. Aleluia. Né? Aleluia. Quando não encontra a horta, às vezes encontrar a ferrugada, tem que mudar para cavar para mudar. Exatamente. Vocês que Não é? mudar para ferrugada é rocha, tem que mudar para. Não é água potável. Isso. Glória a Deus. Isso aí, cheguei no piar, tá vendo a Deus falando. Agora acontece algo diferente. Isaac acaba novamente, dessa vez ninguém compreende. Não, vocês não estão comigo, não. Agora acontece algo diferente. Isaac cava e o que acontece? Ninguém contende. Ninguém contende, ninguém disputa, ninguém tenta tomar. Então ele chama aquele lugar de Reobote. Quando é de Deus é assim. Eita glória! É isso! É isso! Acompanhem comigo no versículo 22. Reobote traz a ideia de lugar espaçoso, de alívio. E eu quero destacar isso aqui, olha, presta atenção. Nem toda bênção de Deus. Quando a gente está falando disso, a gente fala de bênção, de prosperidade, né? Não é dinheiro, não. Às vezes a bênção de Deus chega com espaço. Espaço para respirar.
espaço para crescer, espaço para recomeçar, espaço para servir, espaço para viver em paz, espaço para reconstruir. Amém. Espaço para aquilo que Deus está gerando dentro de nós. Amém. Isaac declara: agora o Senhor nos deu lugar. Amém. Amém. E isso significa: eu não precisei destruir ninguém para chegar até aqui. Eu não precisei vencer uma guerra. Eu continuei cavando até encontrar espaço que Deus havia preparado. E tem mais. E tem mais. Não para aí não. Reobote não era o fim daquela caminhada. Não era o fim daquela caminhada. Isaac ainda vai para Berseba. E isso nos ensina o seguinte: não transforme uma estação de descanso, de espaço, no destino final. Que tem muita gente assim também. Agora. Mudou. Aí sim, Deus. Agora tá bom. Agora é que eu tô, é que eu vou ficar. Né? Não transforme uma estação de descanso no destino final. Deus pode abrir espaço para você respirar, mas ainda há coisas que Ele precisa, que Ele deseja que você realize. Amém. Deus pode restaurar, pode ampliar, pode trazer alívio, mas continue caminhando, continue cavando. Não para em Reobote. Depois de Reobote, Isaac vai para Berseba, e é justamente ali que Deus aparece para ele. Versículo 24: eu sou Deus e seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você e abençoarei. Olha que coisa maravilhosa, olha que maravilha. Deus não diz primeiro assim: olha, Isaac, vou te dar um poço. Deus diz: eu estou com você. Eu estou com você. Essa é a maior promessa. Muitas das vezes a gente acha que a promessa é o poço. Aleluia. Glória a Deus. A maior promessa não é o poço. A maior promessa é a presença de Deus enquanto a gente está ali cavando. E cavando, e a presença dele está ali conosco. Sempre. Né? Porque, igreja, preste atenção, se Deus estiver conosco, a gente pode atravessar o vale. Aleluia. A gente pode suportar o processo, pode cavar novamente 1, e 2, e 3, e 4, e 10, e 15 vezes. Podemos começar outra vez. Aleluia. Podemos enfrentar oposição. Aleluia. Que a gente vai continuar. Aleluia. E aí, o que Isaac faz quando ele chega nesse lugar? A Bíblia diz que, acompanha no 25, Isaac fez o quê? Construiu um lugar, construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Porque muitas das vezes a gente esquece também, a gente cava, está na peleja, aí a bênção vem, aí a promessa chega, e aí a gente esquece que Deus esteve conosco, esquece que Deus nos fortaleceu, esquece que Deus nos levantou, esquece que Deus nos pôs de pé, né? Isaac não apenas encontrou água, ele construiu um altar, porque não adianta Deus abrir o poço se quando a água jorrar a gente esquece de quem abriu. O poço sustenta o nosso caminho, o altar sustenta o nosso relacionamento com Deus. Forte isso. Por isso nós não queremos apenas água, nós queremos a presença daquele que é a fonte. Nós queremos a presença daquele que é a fonte. Amém? Amém. Agora que nós conhecemos, falamos de todos os poços? Ficou bem? Ok. Agora que a gente conheceu os poços de Isaac, vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu creio que nesse momento da ministração, Deus já falou aí de alguma forma, em algum entulho, de algum jeito, individualmente com cada um. Né?
Mas vamos compartilhar aqui algumas lições que a gente pode trazer para as nossas vidas. Primeira lição. E eu quero que você pense rápido, nós temos que acelerar, senão eu vou fazer vigília. Tô brincando. Primeira lição. Há coisas que precisam ser reabertas. Ok? Isaac reabriu os poços que haviam sido escavados no tempo do seu pai. Isso nos mostra que existem coisas que Deus começou lá numa geração que não precisa morrer na nossa geração. Talvez exista um legado espiritual na sua família. Uma oração que alguém começou, você nem sabe. Uma promessa, um chamado, um sonho, um compromisso com Deus, uma história que precisa continuar. E talvez nós somos continuação dessa história. Algumas coisas precisam ser recomeçadas, precisam ser restauradas. Segunda lição. Entulho não significa fim. Os filisteus colocaram terra nos poços, mas a água continuava lá. Vocês percebem isso? Pode entulhar, mas a água continua lá. O entulho não significa fim, a água continuava lá. O entulho estava por cima, mas a fonte continuava por baixo. Talvez existam coisas enterradas na sua vida que você pensa que morreram, mas Deus está te dizendo, ainda existe água aí. Tem entulho que você mesmo já identificou aí, tem entulho, mas a água ainda está lá. Existe água lá. Pode ter entulho aí, uma camada de dor, uma camada de medo, de frustração, de pecado que precisa ser tratado, não sei, de desânimo. Mas não confunda entulho com ausência de fonte. A água ainda está lá. A água continua lá. O que precisa mudar é o que está ocupando o lugar dela. Estão acompanhando? Amém. Terceira lição. Nem toda oposição precisa virar guerra. Nem toda oposição precisa virar guerra. Isaac tinha motivos para contender, mas ele escolheu cavar outro poço. E isso se chama o quê? Maturidade. Aquilo que eu falei de crente mimimi, murmurando, nananana, é falta de maturidade espiritual. Aí é complicado. É meninice. É gente que devia estar comendo feijoada, está tomando leitinho ainda. Dá nome? É falta de maturidade. Nem sempre a gente precisa responder a algo, nem sempre a gente precisa provar algo, nem sempre a gente precisa explicar, nem sempre a gente precisa vencer. Às vezes a maior vitória é simplesmente continuar cavando, caminhando, sem perder a paz. Isso se chama o quê? Maturidade. Vamos amadurecer. A igreja do Senhor precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer para a gente se diferenciar do mundo lá fora. Porque senão, do que nós vamos fazer diferença? Se a gente está igual que vem? Maturidade. Amém? Amém. Quarta lição. Não permita que um poço defina toda a sua história. Ezequiel não foi o fim. Fala, Deus, de novo. Eu quero saber, eu estou curiosa. Ezequiel não foi o fim. Sitna não foi o fim. Reobote não foi o fim. Berseba ainda estava adiante. Talvez você esteja vivendo um Ezequiel hoje. Não sei. Talvez esteja vivendo Sitna. Mas não conclua sua história no capítulo em que Deus ainda está trabalhando. O poço que fechou, isso, o poço que fechou,
ao poço. Isso não significa que a fonte tenha fechado. Amém? Quinta lição. Perseverança não é insistir no lugar errado. Isso também é importante. Isaac não ficou brigando pelo primeiro poço, ele saiu, não ficou brigando pelo segundo, saiu de novo. Mas ele não desistiu de cavar. Perseverar não significa permanecer no mesmo lugar. Às vezes, perseverar significa continuar a caminhada, mas talvez em outro lugar. Talvez Deus esteja te dizendo: não é esse poço, meu filho. Cava outro. Não é esse. E entenda que isso não quer dizer fracasso, isso é direção. Aleluia, amém. Amém? Amém. Sexta lição. A promessa não elimina o processo. Deus havia prometido, mas Isaac precisou cavar. Isso nos ensina a promessa de Deus não nos chama à passividade. Foi o que eu te falei, não foi? Estou de boa. Cruza os braços. Isaac tinha promessa, mas ele foi lá e colocou os servos para cavar. Tinha herança, mas precisou trabalhar. Não ficou de braços cruzados. Tinha água preparada, mas precisou retirar a terra. Tem coisas que Deus faz por nós, mas coisas que Deus nos chama para fazer. Eu sempre falo isso. Deus não vai fazer a nossa parte e nós muito menos fazer a dele. Amém, amém. Estou esperando em Deus, pastora. Tá? Como? Estou esperando, só esperando. De bracinho cruzado. Vai ficar esperando. Vai ficar até cansado enquanto não fizer a sua parte. Né? Então, bora movimentar. Sétima lição. A presença de Deus é maior do que a bênção. Essa talvez seja uma das maiores lições. Não muita, né? Mas vamos destacar algumas. Deus disse assim: não tema, porque eu estou com você. Não é apenas eu vou te abençoar. Não é só eu vou te, que é o que a gente gosta de ouvir, que eu falei lá, né? Deus vai te abençoar. A gente gosta, não gosta de ouvir isso. Mas não foi só eu vou te abençoar, mas foi estou com você. Porque nós podemos perder uma oportunidade e continuar tendo Deus. Perder um poço e continuar tendo Deus. Podemos mudar de lugar e continuar tendo Deus. Podemos começar de novo e continuar tendo Deus. Passar por um vale e continuar tendo Deus. Se Deus está conosco, a nossa história não terminou. Não terminou. Amém, amém. Muitos cristãos estão acomodados em gerar. Estão acomodados, bracinho cruzado, achando que está tudo certo. Pensando em estar usufruindo das bênçãos de Deus. Está acomodadinho lá em gerar. Mas talvez Deus esteja conduzindo para um lugar mais amplo. Saia do comodismo. Para chegar a Rehobote, Isaac precisou passar por Gerar. Precisou cavar, precisou tirar entulhos, precisou lidar com contendas, precisou aprender a não desperdiçar sua energia em guerras desnecessárias. E depois de Rehobote veio Berseba, e em Berseba ele edificou um altar. Há processos que nos levam a lugares de maior intimidade com Deus. Pensem nisso. Há lugares que nos levam a maior intimidade com o nosso Deus. Talvez o seu poço esteja entulhado. Talvez hoje exista um poço dentro de você que precisa ser desentulhado, restaurado. Um poço restaurado em poço de alegria, de oração, de fé, de comunhão, de serviço, de novos sonhos, de dons, de esperança.
Talvez você tenha parado de cavar porque alguém colocou entulho demais no seu poço. Talvez uma palavra tenha te ferido. Talvez uma decepção tenha te paralisado. Talvez uma frustração tenha enterrado um sonho seu. Frustração é trenzinho para enterrar sonho. É frustração. A gente gera uma expectativa e a frustração logo vem, quando não acontece do jeito que a gente espera. Talvez uma queda, não sei, tenha feito você acreditar que não poderia mais voltar. Ah, já fui longe demais, tem jeito de voltar não. Talvez seja o cansaço. Não sei. Porque cansa. Cavar cansa. Cavar cansa. Você cava, tem inveja. Você cava, gera contenda. Você cava, gera discussão. Você cava, não tá bom para um, não tá bom para o outro. Cansa. Talvez você esteja cansado. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você, continue cavando. Continue cavando. Mas faça uma análise. O que precisa ser retirado? Ferida aberta? Negligência? Não sei, talvez exista camadas de sujeira dentro do nosso coração que a gente não sabe. Talvez esteja faltando completarmos o nosso nível de consagração com o Senhor. O que é que está faltando? O que precisa ser retirado? O que precisa ser retirado? A gente precisa buscar isso dentro de nós. Buscar essa resposta. Deus, o que é que está entulhado? O que está entulhando? O que falta para o nosso coração estar inteiro para o Senhor? Mas eu entrego até aqui, mas está bom até aqui. 60, 70, 90%, não adianta, igreja. Deus quer 100% de mim, de você. Mas pastora, 90% é bom demais. Mas não é 100. 90 é muito bom, mas não é 100. Deus quer 100% de mim, de você. Ele quer 100%. E quando a gente permite que a gente seja 100%, o Espírito Santo vem fazer essa limpeza toda no nosso coração. Ele tira todo o entulho, até mesmo aquilo que a gente não está vendo. Aquilo que estava enterrado pode voltar a fluir, porque existe água debaixo do entulho. Talvez a gente não esteja nem vendo, mas existe. Talvez você não esteja nem sentindo, sabe? Muitas das vezes a gente nem sente. Mas existe água debaixo do entulho. E talvez alguém não esteja reconhecendo o seu esforço. Não sei. Mas isso não significa que Deus tenha abandonado a obra. O intuito está por cima, mas a fonte está embaixo. Então, preste atenção, continue limpando, continue cavando, continue orando, continue acreditando, continue obedecendo. Continue cavando. As bênçãos de Deus na nossa vida não dependem simplesmente das circunstâncias. Isaac estava ali numa terra de fome e Deus o abençoou. Ele encontrou oposição, Deus continuou com ele, mudou de lugar, Deus continuou com ele cavou novamente, Deus continuou com ele. Quando nós estamos com Deus, nós podemos transformar lugares áridos em lugares de fonte. Aleluia! Glória a Deus!
Salmos 84:6. Ao passarem pelo vale, fazem dele um lugar de fontes, enchendo de poços. Não é o lugar que determina a presença de Deus, é a presença de Deus que determina o lugar. Aleluia. Então, qual que é seu poço hoje? Quero que você pense, qual que é o seu entulho? Eu quero que a gente saia daqui se questionando, eu quero que a gente saia daqui, sabe, movimentando isso dentro do nosso coração, que a palavra não venha a ser somente ouvida, mas que ela seja praticada. Qual que é o nosso entulho? O que precisa ser retirado? Qual que é o seu exeque? O que você tem desperdiçado na sua vida com contenda? Qual que é seu sítena? Que acusação, ferida, inimizade precisa ser entregue a Deus nessa noite? O que você tem aí carregado durante anos? Que precisa de ser entregue aqui, ó, diante do altar do Senhor. Qual que é o seu rebote? Onde Deus está abrindo espaço para você respirar novamente? Onde que é o seu altar? Talvez hoje você tenha chegado cansado aqui, talvez você esteja pensando, já acabei demais, pastor, eu já tentei demais. Eu até entendo tudo isso que a senhora está falando aí, mas já comecei muitas vezes, eu não sei se eu consigo continuar. Mas olha para Isaac, ele cavou, contenderam, ele cavou novamente, contenderam de novo, ele cavou novamente, e chegou o dia que ninguém mais perturbou ele. Vai chegar esse dia para mim e para você. Vai chegar. Nós precisamos crer nisso. O rebote chega. E depois de rebote, não acomoda, porque ainda tem Berseba. Ainda veio Berseba. Não tenha medo. É em Berseba que Deus diz para mim e para você: não tenha medo, estou com você. Então talvez hoje você não esteja vendo água, mas continue cavando. Continue cavando. Continue cavando. Talvez hoje você esteja diante de um monte de entulho. Hoje é o dia. Se você identificou entulhos aí, hoje é o dia de começar a tirar. Ai, pastora, mas é só um medinho. Não, é só um trenzinho assim que eu guardo aqui. Não está nem ocupando espaço. A água está aí, está jorrando. Não está atrapalhando, não. Está aqui no cantinho. Começa a tirar. Se você perdeu um poço, cabe outro. Você foi ferido? Machucado? Pastor, mas você não sabe o quanto isso me dói. Eu sei. Também já fui ferida. Entrega para Deus sua ferida, porque só Ele que vai sarar. Você pode falar com um amigo, com um irmão, com um pai, com um psicólogo, com um pastor. Fala com o pastor. Pastor deve. A gente ouve inúmeras feridas. Sim ou não, pastor? A gente ouve, a gente ora, a gente orienta, mas sarar a ferida. O senhor pode fazer isso, pastor, para mim? Só o Senhor. Entrega essa ferida ao Senhor. Talvez você tenha sido acusado. Entrega para o Senhor. Entrega para Ele hoje. Aleluia, bem. Eu quero terminar dizendo algo para você, para mim, que Deus falou no meu coração e eu quero que fale com você. Não permita que o entulho de ontem, impeça a água de Deus fluir hoje. É porque a gente fica tão agarrado na justificativa lá de trás. E não é só psicologicamente falando, não, espiritualmente falando também. Ah, mas é porque o pastor lá atrás ele fez isso. Ah, mas é porque o pastor lá na outra igreja
Não permita que o entulho de ontem impeça a água de fluir hoje. O que enterraram não precisa permanecer enterrado. O que foi fechado pode ser restaurado. O que parecia seco pode voltar a produzir. O que parecia perdido pode ganhar um novo começo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, continue cavando. Aleluia, amém. Não pare por causa de Ezequiel. Deus, amém. Não desista por causa de Sitna. Continue até encontrar o seu Reobote. E quando Deus abrir espaço, não esqueça do altar dele. Porque o maior milagre não é encontrar água, é descobrir que Deus esteve conosco durante todo isso. Aleluia, amém. Cava outro poço. Cave, limpe, continue cavando. Não pare de cavar. Porque ele prometeu, é promessa. É promessa, Hebreus 10, 22. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você crê nisso? Amém. É promessa. Amém? Amém. Gravada na tábua do nosso coração. Amém? Então fique de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos orar pedindo que o Senhor, que tudo aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração aí, porque eu tenho certeza que trouxe. Nós precisamos ser um pouco mais de crentes, como é que é, seu Josias? O que faz assim é empado ou é confunde tudo. Que puxa? Inchada. Nós somos muito crente pá. Inchada eu com ela não, se quiser. Né? Então que a gente, deixe que o Senhor fale conosco de verdade. Que o nosso coração possa ter recebido essa sementinha. Que de alguma forma, seja qual foi o nosso entulho, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Que o Senhor venha de verdade, trazer isso à nossa consciência e que essa palavra venha produzir o fruto para o qual ela foi mandada nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos. Você precisa do microfone, né? Amém. Aleluia. Deus. Fecha seus olhos. Neste momento, lembra de tudo que nós falamos, de tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Quais os entulhos, quais os poços. Amém. Não saia daqui nessa noite sem limpar esse poço. Destruir, zombando da minha fé até não contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? Da promessa que ele fez. Quem vai me impedir? Se decidido estou, mas quem me prometeu eu vou cumprir. O meu Deus nunca falhará. Sei que chega até minha sorte regular.
Thank you.